Hoje vamos falar um pouco sobre os arranjos simples. Antes de começarmos a falar sobre os arranjos, vamos pensar na seguinte situação. Digamos que eu tenha 5 números, de 1 a 5, e eu quero formar com esses números de dois algarismos quaisquer. Essa seria uma pergunta simples, se você considerar que os algarismos podem se repetir. Já vimos isso antes, fazendo o seguinte, para a primeira escolha, eu tenho 5 possibilidades. Como eu posso repetir, eu tenho 5 de novo. Então, no total, eu tenho 25 números possíveis. Ok, mas se eu não puder repetir? Se agora os algarismos forem distintos? Bom, para escolher o primeiro número, o primeiro algarismo desse número, eu tenho 5 possibilidades. Como um deles já foi usado, quantas possibilidades eu vou ter agora? Qualquer que seja o número escolhido, digamos que eu escolhi o 3, eu terei 4 possibilidades. Se eu escolhi o 1, terei 4 possibilidades. Isso quer dizer que vale o princípio multiplicativo e agora eu tenho 4 à disposição. Ou seja, eu tenho 20 números possíveis. Repare que é verdade porque eu tinha 25 números no total, com dois algarismos. E eu tenho 20 números com algarismos distintos. Quais são os outros 5 que estão faltando? São exatamente aqueles em que os números se repetem. 11, 22, 33, 44 e 55. Então, o que calculamos aqui é quantos números com uma quantidade de algarismos menor do que esses daqui dados, sendo todos eles distintos, eu posso fazer. Então, digamos que eu tenha agora n algarismos. Então, agora eu tenho a seguinte situação. 1, 2, 3, 4, até n-1, n. Quantos números de p algarismos eu posso formar? Se a pergunta fosse essa, bastava fazer como a gente fez aqui, né? P vezes P vezes P vezes P vezes P. Aliás, desculpa. N vezes N vezes N vezes N vezes N vezes N, ou seja, seria N elevado a P. Então, quantos números de P algarismos? Seria fácil. Números de P algarismos seria N elevado a P, que nem aqui, né? 25 é o mesmo que 5, isso aqui é o mesmo que 5, que é o nosso N, elevado a P, que vale 2. Aqui a gente teria N elevado a P se fossem números de P algarismos. Mas se forem números de P algarismos distintos. Bom, agora se forem distintos, primeiro, o que acontece se P for maior que N? Então eu tenho 0 números. Por que eu tenho 0 números? Porque não vou conseguir exibir um número com algarismos diferentes em uma quantidade maior do que o que eu tenho disponível. Se eu tenho os algarismos de 1 a 5, eu não vou conseguir mostrar um número com 6 algarismos diferentes. Bom, a segunda condição é se 2 P for menor do que ou igual a N. Claro que P tem que ser um número natural, certo? Então P tem que ser um número natural. Eu não vou conseguir exibir um número com menos 3 algarismos. Bom, se isso acontecer, vamos olhar o exemplo anterior. Como é que a gente resolveu esse problema para algarismos distintos? A gente começou de N e foi diminuindo até um certo número. Que número é esse? Bom,
Vamos pensar da seguinte maneira no exemplo anterior. Deixa eu chegar um pouco para a direita aqui. Repare no exemplo anterior que fizemos o seguinte. Começamos no 5, aí fomos até o 4. Isso é o mesmo que escrever 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial. E esse último número é o fatorial. Vê se esse último número não é a diferença entre 5 e 2 fatorial. E esse número é o mesmo. É a diferença entre 5 e 2 fatorial. Então, se quisermos, voltando para o nosso problema, se quisermos P menor ou igual a N algarismos usados para escolher aqui, a gente tem que ir até N, que é o número total, menos, né, o número de algarismos que eu estou usando, que é P fatorial. Ou, você pode pensar de outra maneira, que é, a gente tem que ir exatamente até esse número aqui. Que número é esse aqui? Esse último número, ele é 5 menos 2 mais 1. Ou seja, N, que é esse número aqui, N, esse aqui é o nosso P, mais 1. Então, vou escrever assim. Vamos voltar aqui para a esquerda. Ó, começamos com N vezes N menos 1 vezes N menos 2. Isso vai diminuindo, como eu falei, até chegar em N menos P mais 1, e a gente pararia, ou escrever N menos P fatorial. Deixa eu escrever esse finalzinho de outra cor, para ficar claro o que eu estou querendo dizer. N menos P fatorial, isso tudo dividido por N menos P fatorial. Certo? Então esse seria o nosso resultado se a gente quisesse calcular quantos números de P algarismos distintos a gente pode formar. Isso pode ser representado de uma maneira específica. Esse aqui é o nosso total. Que maneira específica é essa? É o que a gente chama de arranjo de N grupos de N em grupos de P, com N maior ou igual a P. Repare em cima, né, que isso aqui que está aqui em cima é exatamente a mesma coisa que N fatorial. Isso aqui tudo que está em cima é N fatorial. E embaixo, N menos P fatorial. Olha aqui em cima, olha o que a gente tinha feito antes. A gente tinha feito antes o seguinte, ó. Olha essa conta aqui. Isso é o mesmo que 5 fatorial dividido por 3 fatorial. Porque 5, 4, 3 fatorial, pela propriedade do fatorial, é 5 fatorial. E embaixo, 3 fatorial é a diferença entre N e P. Isso aqui é a diferença entre N e P fatorial. Então, em cima a gente tem o próprio N fatorial e embaixo a gente tem N menos P fatorial. Então, vamos voltar para cá. Nosso total anterior
que é o arranjo de n em grupos de P, vai ser sempre n fatorial dividido por n menos P fatorial. Lembrando que n e P tem que ser números naturais e P tem que ser menor do que ou igual a n, ou ainda n maior do que ou igual a P, que é a mesma coisa. Isso aqui é uma outra notação. É comum que as pessoas escrevam assim também, arranjos de n em grupos de P. Né? N em grupos de P. Vamos a um exemplo numérico. Digamos que você tem uma corrida com 10 participantes. Quantos pódios, primeiro, segundo e terceiro lugares, podem ser feitos? Bom, vamos usar primeiro o princípio multiplicativo, ou o princípio fundamental da contagem. Quantas maneiras eu tenho de escolher o primeiro lugar? Quantas maneiras eu tenho de escolher o segundo lugar? E quantas maneiras eu tenho de escolher o terceiro lugar? Se eu quiser escolher o primeiro lugar, eu tenho quantas maneiras? 10. Uma vez que um dos participantes chegou, ele não pode chegar de novo. Ou seja, o segundo é diferente do primeiro. Qualquer que tenha sido o primeiro a chegar, eu tenho sempre 9 possibilidades para o segundo lugar. E qualquer que tenham sido o primeiro e o segundo, eu vou ter 8 possibilidades para o terceiro lugar. Isso é o mesmo que fazer 10 vezes 9 vezes 8, 72 vezes 10, 720 pódios. Certo? Isso é aplicação direta do princípio fundamental da contagem. Quero usar uma fórmula. Que fórmula eu devo usar? Arranjo de n em grupos de P. Quantos participantes eu tenho? 10. Né? Então aqui, ó, 10, deixa eu voltar aqui. Em vez de arranjo de n em grupos de P, já vamos colocar assim, ó, arranjo de 10 em grupos de 3. Porque eu quero escolher 3 pessoas para formar o pódio. E se eu escolher o pódio sendo, por exemplo, digamos que entre essas pessoas eu tenho João, Pedro e Carlos. Se essa for a ordem, João é o primeiro. Se eu tivesse escrito Carlos, Pedro, João, esse seria outro pódio. Então, na verdade, o arranjo de 10 em 3 é uma escolha ordenada de 3 pessoas dentre 10, que é o mesmo que escrever, como a gente já viu, 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial. Veja que isso é exatamente a mesma coisa que está aqui, porque vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial sobre 7 fatorial. Como 7 fatorial se cancela, temos 720 pódios possíveis.
Algumas pessoas costumam dizer que o arranjo é uma escolha em que a ordem importa, certo? Essa é uma maneira de dizer como funciona o arranjo. O que eu acho mais importante é que você entenda que, de um grupo de N, você vai escolher P elementos, e esses P elementos eles têm que estar ordenados. Eu não vou simplesmente escolher os elementos. Eu vou escolher os elementos e colocá-los em ordem. Então, o que eu faço é escolher uma pequena parcela de N, um subconjunto de N, de modo que os elementos estejam ordenados. Por isso, P tem que ir de 0 até no máximo N, para que todos os elementos que eu escolhi estejam dentro de N. E, obviamente, os elementos precisam ser distintos, senão eu posso ultrapassar o valor de N, como a gente viu antes. Então, se eu pego N elementos, né, distintos, lembrando que aqui a gente está tratando sempre de elementos distintos. Se eu pego N elementos distintos e organizo em grupos de 0 até N elementos de forma ordenada, então eu estou tratando de um arranjo simples de N em grupos de P elementos. E a gente já viu que isso vale N fatorial, né? Isso aqui é o mesmo que escrever N fatorial sobre N menos P fatorial. Ok? É isso. Eu espero que tenham gostado. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo e tchau.